Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. Alô, amigos, boa tarde, tudo certo? Aqui CBN Floripa e o Conversas Cruzadas nesta quinta-feira chuvosa aqui na Grande Florianópolis, 20 graus a temperatura. Hoje um programa de utilidade pública, porque o Brasil enfrenta um problema muito sério na questão da obesidade. Você tem cada vez mais as pessoas trabalhando, os compromissos, os alimentos industrializados e por aí vai, o excesso de peso. Isso traz implicações na saúde da população, implicações seríssimas. Inclusive nós tivemos recentemente uma medida adotada no governo do estado em relação às cantinas das escolas, em que se proibiu, está se proibindo a entrada daqueles alimentos que a gente comia na merenda antigamente, né? A questão das frituras, os alimentos industrializados, com o objetivo de fazer com que as crianças já aprendam com alimentação saudável, já consumam alimentação saudável desde cedo e tenham uma saúde boa, né? Sem dúvida, evitando, prevenindo doenças e também complicações no futuro, e até construindo uma cultura alimentar, né? O que é de fato bastante bacana. Bom, dia 11 de outubro é celebrado mundialmente o Dia de Combate à Obesidade. Nós vamos tratar desse assunto. Vai ter no dia 16, no domingo, a primeira corrida solidária que vai ocorrer. A gente vai falar sobre isso também. A turma que trata, que fez cirurgia bariátrica e que lidou com esse problema durante bastante tempo e hoje resolveu. E como resolveu? De que forma resolveu? Como é que se trata? Imagino que é uma questão multidisciplinar, né? Tem o médico, tem o psicólogo, tem o nutricionista, porque envolve a questão clínica, envolve a questão cirúrgica, muitas vezes, e envolve o jeito de pensar, né? Os hábitos, a questão alimentar e por aí vai. Bom, hoje nós estamos na companhia do Dr. Nicolas Cruel, que é cirurgião bariátrico, também a Rafaela Rodrigues, que é psicóloga, e a Beatriz Belli, que é nutricionista e atua na Secretaria Estadual de Educação. Pessoal, obrigado aí pela gentileza, pela presença de todos hoje aqui conosco. Beatriz, a história aí das guloseimas, a bala de goma, risoles, pastel frito, produtos industrializados das cantinas, já está valendo isso? Isso. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Então, o que acontece, né? Já foi publicado, a portaria já está em vigor. Nesse momento, nós estamos trabalhando com a orientação. Então, no dia de ontem, tivemos uma reunião com os integradores para trabalhar esse assunto e desenvolver um plano de ação, como que iremos trabalhar isso com as crianças. Porque, como tu falou, é uma mudança de hábito, né? Sim, porque tem um hábito que ela já carrega de casa, né? Exato. E aí os pais têm o hábito de comprar, né, lanches mais simples para esses alunos estarem levando para a escola. Então, são ultraprocessados, geralmente, né, são ricos em gordura, em corante. E um dos objetivos da escola é trabalhar essa reeducação alimentar e mudar esse comportamento dos alunos. Mas então na cantina não vai ter nada mais desses industrializados e tal? Não, atualmente nós não temos cantinas autorizadas funcionando dentro das escolas. Essa determinação só vai valer para a rede pública ou envolve rede privada também? Nesse momento, a portaria é relacionada às escolas estaduais. Importante seria se fosse para todas, né? É verdade, né? Sem dúvida. Maravilha. Bom, esse assunto envolve resistência, tem a questão comercial também, as cantinas, se a gente pegar os colégios particulares aí que tem a cantina, que é um bar, né? Um comércio que existe dentro também, né? Todo mundo ganha, imagina que a escola ganha o operador da cantina e por aí vai. Bom, doutor Nicolas, primeiro, obrigado pela sua gentileza, boa tarde. Explica para a gente o seguinte, a quem é indicada a cirurgia bariátrica e o que é a cirurgia bariátrica, né? Porque existem vários tipos de cirurgias bariátricas ou é um tipo só que existe? Obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Renato. Obrigado também pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a obesidade, sobre as doenças que envolve, né, e que a obesidade leva a trazer.
Primeira coisa que a gente tem que entender, Renato, o que é a obesidade, né? O que ela acontece? Então, a obesidade ela é uma doença mundial, crônica, que está aumentando, né? Então, hoje, se a gente pegar, mais de 1 bilhão de pessoas já são consideradas obesos. E sabem que são? Sabem. Agora, se aceitam ou não, é de cada um. Entendi. Tá. E a gente tem que, para a gente calcular, né, para constatar que a pessoa é obesa, a gente faz um cálculo pelo índice de massa corporal, é o IMC do paciente, onde a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Então, peso dividido pela altura vezes a altura. Com isso, a gente vai ter um número. Um número que der a partir de 30 já é considerado obesidade grau 1, de 30 a 34,5. Qual é o ideal, o padrão, enfim? Para a cirurgia, o padrão é 25. 25 padrão, 25. Tá. Para a cirurgia, a gente já está autorizado a fazer com pacientes acima de 35. Ou seja, se o paciente tiver o IMC de 35 a 39,9 com algum tipo de doença, né, pressão alta, diabetes, dor articular... Tem que estar acompanhado disso. Se ele está com acima de... O senhor falou de 35. Se ele está acima de 35, mas está bem, clinicamente está bem, os exames estão bem e ele não tem mal-estar, se aceita assim... Aí tudo bem, vida que segue. Isso é de cada paciente. Vida que segue. Vida que segue. Mas do ponto de vista de saúde, se recomendaria até para evitar, sei lá, diabetes e outros Então, problemas? se ele não tem comorbidade, tem IMC de 35 a 39, não tem comorbidade, ele não tem indicação à cirurgia. Agora, se ele tiver IMC de 36, é um paciente que tem diabetes, ou um paciente hipertenso, né, tem a indicação de fazer a cirurgia, que isso é comprovado que tem melhora. Claro. Pacientes que são diabéticos, que usam insulina, passam a tomar comprimidos. Os que tomam comprimidos acabam parando, que tem melhora dos níveis glicêmicos nesses pacientes. Os níveis lipidêmicos, né, pacientes que têm uma hiperglicemia ou colesterol elevado, melhora também. Gordura no fígado também melhora. Doutor, chega para o senhor no consultório alguém que não tem a indicação clínica, que não está com IMC acima de 35, mas vai com pensamento mágico ou não, de que é o caminho mais fácil, eu quero emagrecer, então eu quero fazer. Sim, isso deve existir, né? Infelizmente chega. Muito. Né? Chega alguns, né? E a gente tem que contraindicar esse procedimento, porque a cirurgia... ela não é esse o caminho, né? Não, a cirurgia não é estética. A gente não vai fazer a cirurgia, não vai indicar a cirurgia num paciente que queira... que eu quero para o casamento, vou me casar, quero operar, ou quero ficar bonito. Não é para isso. É para melhorar as comorbidades, melhorar a doença dos pacientes. Obviamente, esses pacientes, quando chegam a mim, já são pacientes que já tentaram vários tipos de terapias para emagrecimento, né? Tanto com a psicóloga, com a nutricionista, com o clínico, com atividades, porém tiveram falhas nesses tratamentos. Aí eles acabam vindo, né, a gente para procurar a cirurgia, que também não é a maneira mais fácil de se emagrecer. Muito bem. Bom, doutora Rafaela, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. E que tipo de orientação, né, psicológica tem que ser dada a quem passa por esse tipo de procedimento? Porque eu fico imaginando, né, que muitos dos obesos, doutor está aqui para nos ajudar a entender, têm no hábito alimentar o grande prazer da vida. Né? A gente vê o gordinho ali, aquela relação dele com a comida, é um negócio, é o meu momento agora. Pode ser uma fuga também. Pode ser uma fuga de ansiedade, enfim. Mas muitas vezes é o momento da pessoa, tem um prazer naquilo ali. Como é que se trabalha isso? Com comportamento, né? Análise do comportamento. Porque, bom, primeiro ponto é entender, como o Dr. Nicolas falou, que é uma doença. Mesmo sabendo que é uma doença, muitos pacientes não têm essa noção. Eles chegam, né, e sabem que estão acima do peso, sabem que estão tendo algumas questões de saúde por conta do peso, até mesmo na qualidade de vida, mas a grande maioria às vezes não entende como uma doença, que é uma doença crônica, multifatorial, né? E aí, se tu não entende que tu tem uma doença, tu acaba não tratando como uma doença. Né? Tu entra meio que na questão do senso comum, de achar que eu sou preguiçoso. Sim, e tem uma negação, então. Muitas vezes tem uma negação dessa doença, não admitir que não acho existe, nem que é uma negação, Renato. Eu acho que realmente é uma falta de informação. Falta de informação. E até os profissionais da saúde mesmo de esclarecer, né? Quando a gente recebe um paciente que tem a indicação, que vem para fazer avaliação comigo, eu sempre começo abordando essa questão da obesidade. Eu pergunto, sabe o que é obesidade, né?
A grande maioria não sabe. Não sabe. Então, passou por diversos profissionais e ninguém esclareceu para ele, olha, o que tu tem é uma doença, né? Então, tu tem que olhar para isso como uma doença. E, às vezes, até é meio pesado para falar, né? Tu vê quando a gente fala assim, olha, é uma doença crônica que tu tem. Eles ficam meio assustados. Claro. Porque eu vivo bem, vivo normal e tal. Senso comum trata assim, né? A preguiça, não faz atividade física, come tudo errado. Então, ele vai entendendo que é dessa forma, eu sou assim, né? Então, quando ele recorre a um tratamento, seja cirurgia bariátrica, seja medicamento, seja uma reeducação alimentar, muitas vezes ele vai até certo ponto e consegue um resultado com aquilo. Mas ele deposita muito nessas técnicas. Então, é como se ele falasse, o remédio vai fazer tudo por mim, a cirurgia vai fazer tudo por mim. E esquece pensamento mágico, eu tenho que fazer minha parte também. Exatamente. E esquece que ele tem uma participação ativa nesse processo, né? Então, que entra a questão da psicologia. O comportamento dele, o que faz ele comer dessa forma? Qual que é a função da comida na vida dele? Ele tem que reaprender a comer depois que faz a cirurgia? Sim, assim, é um bebê que volta a comer, né? Porque inicia com a dieta líquida, depois a pastose, e a introdução aos poucos dos alimentos sólidos. Então, é aprender a comer novamente. A gente dá um restart ali, né? E claro que se não mudar os hábitos antigos, continuar, a questão de longo prazo, 8, 10 anos, vai ter o reganho de peso. Vai voltar. Né? Então, porque a gente mexe no estômago, a gente não mexe na cabeça. Então, a pessoa se desconta, se faz tudo, as emoções traz na comida, então vai acabar tendo esse reganho. É o que eu falo assim, a gente se conhece, a gente faz a cirurgia, a gente sabe o nosso limite. Então, se eu quiser comer um sanduíche grande, eu não vou conseguir, mas se eu quiser comer, eu vou dar um jeito. Vai vomitar, vai fracionar, vai fazer alguma coisa e com isso começa um dia outro dia outro, e vai no fim tá conseguindo fazer tudo. Ô, doutor, as causas da obesidade, como é que a gente consegue entender, por exemplo, qual é o peso da carga genética, qual é o peso dos hábitos de alimentação e também de falta de hábitos de vida, falta de exercício, enfim. Claro que a gente tem que separar, né, algumas síndromes que podem levar à obesidade, né? Então, a gente tem que descartar, tem que ter toda essa avaliação, né, do paciente. E os hábitos de vida é o que influencia muito, né? Já começa, como a gente estava falando aqui no colégio, né, na cantina, né, antigamente, né, era comum ali no meu colégio, era refrigerante, era coxinha. Claro. Tudo. Hoje eu já vejo... Aquela pipoquinha, né? Aquela pipoquinha no rosa, final. E hoje eu vejo já nos colégios tentando melhorar isso, né? O colégio do meu filho já não tem mais refrigerante, já não tem... Hoje a secretaria está colocando ali para deixar mais saudável a alimentação. Então, já começa com os hábitos de vida do paciente. Cedo, né? E se o paciente tiver tendência a evitar, por exemplo, atividades físicas, querer ser mais propenso ao sedentarismo, vai facilitando a obesidade. Agora, a senhora acredita que criança é negócio que, enfim, vai se dando o alimento, né? Vai se criando o hábito. Tem que ser um processo bem feito, gradual, né? Para não haver uma resistência e que as crianças consigam comer de uma nova forma, né? Então, atualmente a Secretaria de Estado ela conta com 57 nutricionistas nas regionais. Sim. Então, o Estado fez uma contratação, né, para, como o senhor falou, né, antigamente a gente levava para a escola qualquer tipo de alimento e aquilo era considerado alimentação escolar, né? Tudo que entra no âmbito escolar, pela resolução, é alimentação escolar. Então, nós temos hoje uma alimentação equilibrada, planejada por nutricionistas, né? O nosso cardápio, ele é rico em hortaliças, em frutas, verduras, e muitas vezes as crianças não comem esse tipo de alimento nas suas residências, eles só comem isso na escola. É uma realidade brasileira que muitas vezes a alimentação mais completa se dá no ambiente escolar. Se dá no ambiente escolar. E muitos pais, muitas mães, atualmente não cozinham mais. Sim, então, não tem tempo, estão trabalhando, estão fora, é complicado. Eles recorrem a comidas muito, né, pré-prontas, fast food e tudo mais. E a escola, então, ela traz, né, quer trazer para os alunos essa consciência, né? É importante isso, né? Da alimentação hoje saudável. A merenda, ela é feita na escola ou é terceirizada? Um tempo era terceirizado tudo, né? A alimentação escolar, ela é produzida dentro da escola, tá? E nós temos equipes, né? A gente contrata empresas que fazem a produção do alimento... Dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar.
E as empresas contratadas, elas também possuem os nutricionistas que fazem toda o monitoramento, né? Tem aquilo que está no contrato supervisionado por vocês que fazem o cardápio, né? Isso, supervisionado pelo órgão central, que seria aqui a sede, e pelas regionais que estão em cada lote, né? Então, nossa alimentação é bem equilibrada. Agora, doutor, o seguinte, bom, daqui a pouco a gente vai para o intervalo comercial. A minha cunhada é endócrino, né? E é interessante, às vezes, conta as histórias, né? No consultório. Aí a pergunta, vamos entender como é que é o teu hábito, como é que é o teu café da manhã, como é que é o teu almoço. Não, eu não como nada de manhã, meu café é bem tranquilo de manhã, tá, mas o que é? Não, mas é 2 pães de trigo, aí é salame, não sei o que, é bem tranquilo, não sei o que. Então as pessoas, muitas vezes, elas têm a noção de que acham que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não como nada. Aonde acabam se enganando, né? Porque acham mas será que são, se enganando por falta de informação, muitas vezes, né? Falta de informação. Ou justamente por isso, porque às vezes tem o prazer na alimentação, né? Acha que o que comer, a quantidade, é o que vai dar o prazer. Então, se a gente cortar isso, acha que não vai viver, não tem mais sentido da vida. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Sim. A comida para... tem essa relação. Até porque tudo que a gente faz, se a gente for ver, tudo envolve comida. A gente vamos se encontrar, vamos lá em casa comer um churrasco. Vamos lá em casa. E bebida. Então a gente não marca, vamos se encontrar na beira-mar para caminhar. A gente não faz isso. Então é só para comer, ou sair para jantar, ou sair para tal lugar. Bom, vamos fazer o seguinte, Eduardo Macedo está aqui na mesa de aula, a gente está falando hoje de obesidade. No dia 11 de outubro é o Dia Mundial de Enfrentamento, né, de combate à obesidade. Esse é um problema seríssimo em Santa Catarina, no Brasil. Isso tem uma ideia também, até a gente pode falar sobre isso depois do intervalo. Se nós pegarmos a população mais pobre, também tem muita gente de baixa renda obesa, né? Em função da alimentação mais barata, mais rica em nutrientes, mais industrializada. Então é um negócio muito sério mesmo. Então, pessoas obesas e desnutridas, né? É isso, né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e em instantes voltaremos. 3 horas e 24 minutos, 13 e 24 aqui, CBN Floripa, você no YouTube, você no Facebook, você construindo a programação aqui conosco. Hoje nós estamos tratando aqui de obesidade, porque no dia 11 de outubro é Dia Mundial de Enfrentamento de Combate à Obesidade. Dia 16 de outubro vai ter uma corrida solidária que tem esse enredo, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E hoje nós estamos, inclusive você pode tirar dúvidas sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, o WhatsApp CBN 99-181-3800. Dr. Nicolas Cruel, que é cirurgião bariátrico, a Rafaela Rodrigues é psicóloga e a nutricionista Beatriz Belli na Secretaria de Estado da Educação. Ô, doutor Nicolas, o senhor estava falando aqui, às vezes acontece, o paciente, depois de uns anos e tal, ele volta a ganhar peso, que fez a cirurgia bariátrica. Tem o que fazer depois? Há indicação clínica muitas vezes de cortar mais um pouco, retirar mais um pouco? Então, primeira coisa, quando começa a ter o reganho de peso, a gente tem que trazer de volta esse paciente para a equipe. Então, vamos buscar ele, vamos resgatar, botar com a psicóloga, botar com a Nutri, tentar descobrir a causa e tentar ver o reganho. Claro que a gente vai fazer alguns exames com ele para ver o porquê que está tendo esse reganho. Se for algo relacionado à cirurgia, alguma coisa de dilatação do estômago, algum problema que teve, alguma outra complicação, a gente tem que investigar. Aí a gente pode sim fazer a cirurgia revisional nesses pacientes. Mas antes de fazer a cirurgia revisional, eles vão passar com a equipe de novo. Não é simplesmente, ganhei peso, eu quero ir lá operar novamente. Não, vamos voltar, vamos ver o que está acontecendo. Para ver se esse paciente não está se boicotando, não está burlando, né? Ver se não tem nada. Caso tenha alguma disfunção do aparelho digestivo desse paciente, a gente vai... Sim, eu imagino que muitas vezes essa informação, porque vocês têm que entender quais são os hábitos, o que está acontecendo com esse paciente, né? Claro. Né? E imagino que essa informação é captada pela psicóloga, muitas vezes, para entender. Porque às vezes o paciente, enfim, o que está acontecendo? Ele voltou a ganhar peso, tá, mas por quê? Está comendo mais, está comendo de forma... Claro, da mesma forma que eu pego pacientes, às vezes a gente vai lá fazer... Tem um estômago de 5 centímetros de comprimento, com uma anastomose, ou seja, uma junção do estômago com o intestino de 1,2 de diâmetro, ou seja, bem pequeno. E aí? E está ganhando peso. Então, ou seja, não é da cirurgia desse paciente. Então, ele está se alimentando mal, às vezes o paciente começa a substituir, começa a comer comidas muito calóricas, né? Às vezes passa por leite condensado, porque é mais fácil de ser digerida, é isso? Isso, aí acaba voltando a ter ganho de peso. Pega uma latinha, né?
aquela embalagem, né? Aquela caixinha de leite condensado e mamadeira, É mais ou menos isso. né? Tem muito disso, Tem bastante. Que coisa, né? E muitos até porque chega um determinado ponto que eles falam, ai, não quero mais emagrecer. Ou começa a ter muitos comentários, nossa, mas tá bom, né? Já tá ficando feio. E aí ele começa a se sabotar, né? Ah, então se eles estão falando que já tá feio ou eu tô me percebendo muito magro, eu posso voltar a comer. Só que ele não vai percebendo quanto ele tá comendo e que tipo principalmente o tipo de alimentação, né? Tô me alimentando com o quê? Então, daí é por isso também que existe o reganho. Olha só, que coisa, né? Quantos tipos de cardápio tem na escola pública que tem cardápios especiais também? Exato. Nós temos, atualmente, a gente oferece o desjejum, né? A criança que fica... Café da manhã. Que é o café da manhã. Mais conhecido como café da manhã. Exato. Então, a gente oferece para a criança que fica das 7 ao meio-dia. O café da manhã, que é o desjejum, e o lanche das 10. Mas atualmente também nós temos um novo ensino médio, né? Então as crianças elas permanecem por um período bem longo. Então elas entram de manhã e saem às 5 da tarde, por exemplo. Daí a gente oferece o desjejum, o lanche das 10, o almoço, o lanche da tarde. Então são 4 refeições. E esses cardápios eles são variados, né? Então depende da empresa, depende do tipo de contrato. A gente tem alguns alimentos diferentes. Mas a gente respeita muito a sazonalidade, a cultura alimentar da região. Tem aquela coisa, mas isso aqui tem o vegano, o vegetariano, para celíacos e tal. Tem Oferecemos para todos os tipos de patologia, né? Desde que o aluno apresente na secretaria da escola o laudo médico, aí ele tem direito a ganhar alimentação especial, né? Diferenciada. Entendi. E geralmente esse alimento a gente procura muito aproximar. Tem o dia do pão com carne e alface e salada, que a gente diz que é o Mac Dia Feliz deles. Coisa linda. É mesmo? Enorme. Que maravilha isso, hein? Para o aluno, a gente sempre procura fazer o mesmo alimento. Se ele tem alergia ou intolerância a ao glúten, ao leite, enfim, a gente sempre aproxima os cardápios, né? Porque o aluno ele tem que se sentir inserido no processo. Não é porque, eu tenho diabetes que eu vou comer uma comida diferente. Quantas refeições eles ganham? Eles têm? Depende o período, né? Por exemplo, o aluno que ele está em período integral. Então, ele tem 4 refeições. E o aluno que ele entra de manhã e sai o meio-dia, né, que é o parcial, ele só tem 2. Então, tem escolas que não optaram em ofertar o desjejum, né, porque a comunidade, às vezes, não é tão carente. Então, é muito importante, né, ter essa oferta também do desjejum, porque, às vezes, tem alunos que eles só fazem aquela refeição na escola. Sim, mas tem aquele saco vazio, não para em pé. Como é que vai estudar, como é que vai aprender, como é que vai assimilar conteúdo se está com fome, né? Eu lembro que tinha localidades que às vezes o aluno ia somente para a refeição. Exato, também. Porque não tinha em casa, ia para almoçar, ia para jantar. Bom, turma, vamos fazer o seguinte, vou chamar um intervalo agora e na sequência o repórter CBN e daqui a pouco voltaremos. 21 minutos para as 4 horas, Marcelo Júnior, o embaixador, está na mesa de áudio aqui conosco na CBN Floripa. Também no YouTube, no Facebook, você construindo a programação aqui conosco. Nosso assunto hoje, dúvidas sobre obesidade, porque 11 de outubro é o Dia Mundial de Enfrentamento de Combate à Obesidade. Vai ter uma corrida solidária, vamos explicá-la daqui a pouco aqui na CBN. Estamos na companhia do Dr. Nicolas Cruel, que é cirurgião bariátrico, a Rafaela Rodrigues, que é psicóloga, e a Beatriz Belli, que é nutricionista na Secretaria Estadual de Educação. Doutor, o seguinte, se faz cirurgia robótica hoje já em Santa Catarina, se faz a cirurgia bariátrica já de forma robótica em Santa Catarina? Sim, isso é feito, né? Agora em junho a gente fez a primeira no estado. Aqui em Florianópolis? Florianópolis, no Hospital de Caridade. E com isso a gente viu que a robótica veio para somar e para ficar, porque a recuperação do paciente no pós-operatório é muito melhor. Onde a gente viu e comprovou, né, que com a vantagem da robótica a gente tem mais aproximação, a imagem é em 3D, então, ou seja, a gente tem a noção de profundidade, a gente acessa locais que a videolaparoscopia não acessaria e com a precisão a gente tem menos lesão tecidual. Com isso, um pós-operatório muito melhor. No entanto, que os pacientes que a gente operou por robótica, dia seguinte, de manhã cedo, já estavam indo para casa. Olha só.
né? Então, de uma cirurgia de grande porte com um pós-operatório muito bom e sem dor. Isso foi excelente. O doutor, na média, os pacientes eles saem agradecidos, dá certo? Porque logo depois, imagino que no pós-operatório, muitas vezes, não estou falando da forma robótica, né, da cirurgia robótica, mas do clássico, né, da cirurgia tradicional, tem uma fase de arrependimento e depois, puxa, a vida foi a melhor coisa que eu fiz? Claro, eu brinco com os pacientes quando eles vêm que tem as fases da bariátrica, né? Então, na primeira semana é a fase do arrependimento, né? Por que eu fiz, o que eu fui fazer. Né? Pelo pós-operatório? Não por dor, mas é pelos hábitos ali que mudou, né? Não consegue mais comer o que queria, a quantidade que queria. Esses pacientes, eles não têm a fome, só que eles têm a restrição. Então, eles acham que deveriam estar tomando um copão de água, virando, e aos 50 ml por 15 dias. Né? Claro que quando voltam com 3 meses, que já perderam bastante peso, aí eu brinco com eles, hoje tu já faria a cirurgia até sem anestesia, né? Então, muitos concordam com isso, né? E é assim as fases. Que legal, que bacana. Agora, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando também de transtorno alimentar, de uma forma, de lidar, de se relacionar com a comida, com o alimento, de uma forma compulsiva, às vezes, obsessiva. É isso? Tem a compulsão alimentar e os transtornos alimentares, né? Então, anorexia, bulimia, que daí leva para restrição, né? Então, bulimia, o paciente geralmente ele se alimenta e logo depois ele fica muito frustrado com aquilo e ele quer, de qualquer forma, colocar aquilo para fora, né? A anorexia é um transtorno que já mexe com a imagem também, então o paciente ele quer cada vez mais emagrecer e ficar mais magro, né? E a compulsão, ele não consegue parar de comer, né? Então, e não é uma coisa específica. Às vezes, ele mistura o doce com salgado, o gelado com frio, não consegue parar. Que coisa. Ô Marcelo Júnior, ô embaixador, vamos com a participação do ouvinte CBN. Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. E a participação do ouvinte. Bom, o ouvinte pede para não se identificar, porque ele está falando da esposa dele aqui, a gente respeita, claro. Então ele diz assim, minha esposa fez a cirurgia bariátrica há 3 meses. Primeira semana foi terrível. Faz parte do processo, diz ele aqui, porque os sintomas eram por falta de alimento. Hoje ela está muito bem, trabalhando, melhorou a depressão. Foi tudo feito no HU com tratamento longo e até a cirurgia. Ele relutou muito por medo, mas deu tudo certo. Bacana isso, né? Com certeza. Isso mostra como a gente já está perdendo alguns estigmas, né? Porque antes a gente tinha... Os familiares têm muito medo que achavam que toda cirurgia bariátrica ia complicar. Porque o passado da bariátrica, nosso passado é recente. Então, e antigamente, claro, a gente fazia por incisão, por corte, né? Hoje, os grampeadores que a gente usa evoluíram bastante. Então, a gente tem, para ter uma ideia, cada grampeador são 3 linhas de segurança, 3 linhas de grampeamento de segurança. Então, para complicar, tem que romper a primeira, romper a segunda, romper a terceira e, às vezes, a gente ainda faz reforço com sutura. Então, deixa eu entender uma coisa, então, doutor. Quando a gente fala cirurgia bariátrica, eu entendi, então você coloca o grampo ali para reduzir o tamanho do estômago. Não se extrai, ou se extrai uma parte? Se extrai. Se extrai. Se extrai. O grampo é para fechar? Dependendo da técnica, tem uma técnica que a gente tira em torno de 90% do estômago. Ok. 90%. É bastante. Tu fica com volume aproximado de 200. Retira. Isso, retirado. Tá. A outra, a gente deixa o estômago pequeno, onde a gente usa o grampeador, que ele vai fazer o corte, vai fazer o grampeamento e o corte. Aí a gente vai deixar um estômago pequeno e vai pegar um pedaço do intestino e trazer aqui para cima, fazer um desvio. Ou seja, ele vai ser restritivo e desabsortivo. Então, além de restringir, tu ainda não vai absorver em torno de 1 metro, 1,5 metro do alimento. Então, são técnicas separadas. Mas aí tem indicações para cada tipo? Daí varia de cada paciente, varia com os exames, comorbidades. Aí tem... Por isso que cada paciente é individualizado e a gente tem que avaliar para saber qual que é a melhor técnica para esse paciente. Olha só. Tá, e a corrida no dia 16 de outubro, o que vai ser? Isso. Dia 16 a gente vai ter uma corrida solidária, né, em relação ao mês da obesidade. E aonde a gente pediu
para os pacientes, não só os pós-operados, mas os que também vão, principalmente para os pós-operados, para levarem nos primeiros o tanto de quilos de alimento que eles perderam nos primeiros 15 dias. Então, com isso a gente vai poder ajudar bastantes instituições, né? Vai ser a partir das 7h30 da manhã, lá na Beira-Mar Continental, né? Vai ter percurso de 2 km e 5 km e também tem a associação de para-atletas, também se inscreveram. A gente vai contar com 20 ou 30 para-atletas nessa corrida também. Então vai ser bem bacana ali. Que legal, que legal. Qual é a ideia de implementação, né? A senhora falou que ontem teve uma reunião na base lá da Secretaria de Estado da Educação para a implementação dessa medida, né? da mudança da alimentação nas escolas, né? Para torná-las mais saudáveis. E aí proibição das guloseimas, né? Dos doces salgados. Muito, como é que chama, né? Industrializados, né? Ultraprocessados e tal, né? Qual é a ideia de implementação? Então, esse ano nós temos o objetivo de trabalhar com a equipe que está nas regionais, né? Os integradores, os gestores, e trabalhando com eles e após o ano que vem, iniciar o ano já com reuniões de pais, com as nutricionistas e levando isso gradativamente. A nossa orientação é que nenhum diretor, nenhum gestor, ele retire o alimento da criança, né? Então, se a criança levou uma bolachinha recheada, um todinho, enfim, e chama o pai, conversa com o pai, explica a normativa, explica a portaria e trabalhar a educação alimentar nutricional, né? Que esse é o nosso propósito nas escolas e é um trabalho multidisciplinar. A gente não vai fazer isso sozinho. A gente precisa do professor, a gente precisa da comunidade escolar. Os pais têm que ajudar também, Os pais têm que estar participando desse processo, porque, como a gente já falou aqui, né? Se ele tem aquilo em casa e chegar na escola não tem... Não, mas o que eu como, não como outra coisa. É um negócio difícil, né? Difícil. E construir isso é difícil. E os pais, eles são os agentes mais importantes nesse processo, o pai né? deve ter muito chato também, né? O pai que diz, não, mas vai querer decidir o que meu filho vai comer? Sim, vai. O aluno, a criança, ele pode comer esporadicamente, ele não pode fazer disso um lanche diário, né? Rotina, então, né? Aquela rotina de 5 vezes na semana eu tô comendo bolacha recheada com o todinho, a gente vai reverter num adolescente e num jovem obeso. Sim. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, os pais têm que prestar atenção, né, no que o seu filho come. E o pai, ele é exemplo, né, para os seus filhos. E o pai tem que comer fruta e para o filho poder comer fruta também, claro, né? Claro. Bom, nós vamos fazer o seguinte, Marcelo Júnior, o embaixador, nós vamos para o intervalo e até já. E hoje nós estamos tratando o seguinte, esse é o mês aí de enfrentamento à obesidade. 11 de outubro, mundialmente, é o dia de enfrentamento à obesidade. Dia 16 vai ter em Florianópolis NK Run. Primeira corrida solidária da NK Bariátrica. Isso é bacana, hein? Isso é muito legal. Bom, o doutor Nicolas Cru é cirurgião bariátrico, a Rafaela Rodrigues é psicóloga, Beatriz Belli é nutricionista, atua na Secretaria Estadual da Educação. Ô, doutor, é o seguinte, para quem está nos acompanhando agora, está em dúvida, está nos ouvindo agora e pensando, puxa vida, mas será que eu sou obeso? Será que a cirurgia bariátrica cabe a mim? Será que eu tenho indicação para isso? Qual é a orientação? Procurar um médico? Então, primeira coisa, calcular o IMC. Tá, mas ele pode fazer em casa ou não? Pode fazer em casa. Lembrar, é o peso divide pela altura ao quadrado. Então, é o peso dividido pela altura vezes a altura. Se tiver um número que der maior que 35 e tiver alguma doença, esse paciente já tem indicação à cirurgia. Ou se tiver com um número maior que 40 ou maior que 40 e sem doença, também já tem indicação. Somente a própria obesidade já tem indicação. Pacientes que têm o IMC de 30 a 34,9 e que têm o diabetes menos de 10 anos em tratamento, também tem indicação à cirurgia, visto que é comprovado que há melhora dos níveis glicêmicos desses pacientes. Então, se o paciente faz uso de insulina, ele passa a tomar comprimido. Faz uso de comprimido, dependendo, acaba parando com os medicamentos também. Ou seja, consequentemente vai ter melhora na sua qualidade de vida, né? E na melhora, e saiu até recentemente um trabalho mostrando, né, que
que quem faz a cirurgia bariátrica tem uma sobrevida de 9 anos a mais. Em relação ao obeso. Em relação ao obeso. Olha só. Isso é uma diferença grande, né? Muita diferença. Não, e com qualidade de vida, qualidade. Né? Isso é legal, isso é bacana. É um tratamento longo no pós-operatório, a questão de ser algo multidisciplinar, do psicólogo, enfim. É isso, porque, enfim, muda a vida da pessoa, é preciso mudar os hábitos. É um tratamento que leva mais ou menos quanto tempo? Na verdade, não tem como a gente falar em tempo, porque é muito singular, né? Vai de cada pessoa, do entendimento dela a respeito daquilo. O quanto ela entendeu que ela precisa mudar, né? O quanto ela conseguiu mudar já essa relação com a comida. Então, à medida que ela for entendendo esse processo, a gente vai espaçando, mas é tratamento para a vida toda, né? Porque é mudança de comportamento. Porque se não mudar o comportamento, tem tudo para voltar como era antes. Mas é normal, de repente, assim, logo depois não vai conseguir comer a mesma quantidade que comia antes. Correto? Isso, porque vai ter uma restrição importante. Tá, mas pode acontecer de algum distúrbio e tal, e buscar justamente as alternativas, tipo, olha, não consigo comer aquelas duas fatias de torta que eu comia, mas tem a latinha de leite condensado que eu consigo tomar de mamadeira. Tem disso. Tem as compulsões, os transtornos alimentares. Então, a gente tem que tratar isso aí. Claro que por isso que existe também algumas síndromes que às vezes contraindicam a cirurgia também. Então, por isso a necessidade de toda a equipe. Tá? E doutor, eu imagino que quando você cria vamos falar uma compulsão do bem, estou usando o termo errado, né? Mas enfim, o cara gira uma chave na vida, entra para um grupo de corrida, beach tênis, de bike e tal, que é muito legal, a gente tem grupo de tudo que é atividade hoje, né? De caminhada, de trekking, de trilha, de canoa havaiana, o que for. Tem um monte de grupo legal pra caramba, as pessoas fazem amizades ali e tal, é bem legal. Troca um prazer que era aquela relação com a comida por outro prazer que vai ser atividade física. Isso, quando consegue girar essa chave, normalmente funciona, né? Funciona e a gente vê assim, esses pacientes com 30 dias depois da cirurgia estão liberados a fazer qualquer tipo de atividade física. Olha só. Qualquer. Gosto de fazer, quero fazer crossfit, quero fazer academia, está liberado. E às vezes tem o prazer nisso, prazer em correr. Pacientes que gostavam de correr antes, né, com a obesidade não conseguiram mais. Volta a emagrecer, volta esse prazer. Pô, imagina. Então isso é bastante. E pacientes que adquirem, depois a autoestima eleva bastante. Com massa muscular e vai ganhando, vai tendo um prazer e vai substituindo. Aí vê que o meu prazer agora é correr. Então, quando ele está só correndo esse paciente. Que legal, isso é legal. Imagino que a possibilidade, né? O percentual de acerto, né, de dar certo, quando inicia-se um processo de atividade física, depois da cirurgia e tal, me parece que as chances aumentam, né? Aumentam muito e tu vê que esses pacientes são os que estão na porcentagem mínima dos que vão ter o reganho de peso a longo prazo. Uhum. Qual foi o cardápio hoje? Tem vários cardápios, né? Vários cardápios. Nós temos cardápios. Ele pode ser regionalizado, ele é de acordo com a cultura local? Pode. Para 2023, nós estamos trabalhando para fazer cardápios regionalizados, né? Hoje a gente tem um padrão. Até ostra tem, por exemplo, em Florianópolis, acho que até tem ostra. Tainha. Não, mas é isso, né? Nós temos peixe no cardápio. Mas geralmente o nosso cardápio ele tem o arroz, o feijão, né, um carboidrato ou um purê de batata, proteína, de 2 a 3 tipos de saladas e fruta, né? E o que mais eles gostam realmente é o pão com a proteína e... O pão com a proteína é um hambúrguer, né? O hambúrguer a gente chama o Mac Dia Feliz, porque faz fila, os alunos adoram, todo aluno tem direito... É uma carne moída na chapa, assim, que vocês fazem? Ou... A carne moída ou frango desfiado, né? Entendi. Refogadinho, com tempero, molho caseiro, alface, tomate. E toda criança tem direito, todo aluno ele tem direito da repetição, né? Então a gente dá o prato e mais uma repetição. E nesse dia todo mundo repete, ninguém
deixa barato. Que legal. E é um dia na semana isso? Depende, né? Depende do planejamento, né? Depende como que a gente vai elaborar esse cardápio, porque às vezes a gente coloca torta, uma torta salgada, às vezes a gente coloca um bolo, um iogurte com frutas, enfim, depende o planejamento da semana. Legal. Mas geralmente tem 2 vezes no mês. Legal. Ô, doutor, vamos convidar o pessoal aí para a corrida que vai acontecer no dia 16 de outubro. Vamos lá. Dia 16 de outubro, na Beira-Mar Continental, a partir das 7h30 da manhã. É um domingo. Tá. A partir das 7h30 da manhã, além da corrida, vai ter, né, aula de funcional, vai ter massagem, vai ter outros eventos em volta junto. Na pessoa, mas eu não quero ir correr. Vamos caminhar. Mas vamos lá, vamos participar. Vamos se mexer, vamos lá, vamos participar, vamos entrosar, interagir todo mundo, trocar experiências. Né? Então não precisa ser somente pacientes obesos ou ex-obesos. Está todo mundo convidado, a família inteira, para estar nesse dia lá, comemorando e participando com a gente. Que legal, que legal. Agora, é curioso que hoje a gente tem muito grupo de corrida, de bike e tal, de noite, então, final de semana. Hoje não tem mais horário, né? Legal. E aí, toda com a roupa aquela de bike. Eu acho interessante, assim, enfim, às vezes tu vê um monte de gordinho também andando de bike, né? Sim. E às vezes tu encontra, por exemplo, aqui na Madre Benvenuta, o cara andou, foi até o aeroporto de bike, depois para comer um hambúrguer. Não, mas pelo menos já queimou antes, né? Não, compensou, né? Compensou, mas é muito comum. Mas é isso, a turma tá se mexendo, né? Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Tá bem, então. Bom, queria agradecer a gentileza de todos vocês hoje aqui conosco, na CBN Floripa.